Por que o atual relator da PEC antifacção não quer a polícia investigando nos estados? Esse projeto antifacção nada mais é do que a junção da lei antiterrorismo, da PEC da Segurança Nacional, né, que estava em tramitação no Congresso, e o projeto aí antifacção, que foi enviado pelo governo para o Congresso, faria um apanhado desses outros dois projetos, né? Um já existe, que é a lei antiterrorismo, o outro projeto de emenda à Constituição, que é o projeto da segurança pública, e, por último, é esse projeto enviado pelo governo, chamado antifacção, que deu o start, deu início a partir da mega operação que ocorreu lá no Rio de Janeiro. Agora há pouco, no vídeo anterior, eu comecei a entrar nesse assunto. Então, agora estamos de volta de maneira mais detalhada para que vocês entendam o que realmente está acontecendo. É, tudo aquilo que aconteceu no Rio de Janeiro serviu como base tanto para a oposição quanto para o governo apresentarem as suas versões e, mais do que isso, capitalizar politicamente em cima dessa mega operação para as eleições de 2026, que ainda estão bem distantes, mas pelo que se vê, há uma antecipação dela. Eu, a meu juízo, entendo que isso não é o momento de se levar para o debate político eleitoral para 2026. Nem acabou ainda a última eleição lá de 2022, não desceram do palanque ainda, principalmente do lado da oposição, e já estão dando início em outra que ainda nem sequer começou. Só quem perde isso é o eleitor. Só quem perde com isso é o povo que fica no meio desse tiroteio, não só lá nos morros, mas o tiroteio verbal, político, jurídico que está acontecendo entre a oposição e o governo no Senado, no Congresso, no Senado e nas Assembleias Legislativas, sem falar que também acontece nas câmaras de vereadores. Mas no foco do poder, principalmente Congresso e Senado. Não vai se chegar a lugar nenhum se a oposição e o governo não sentar para conversar de forma madura, com responsabilidade política, e se debruçar em cima desse projeto e ver o que é melhor para o povo brasileiro, para o Brasil. Deixa em disputa eleitoral para mais adiante. Vamos tentar resolver esse gravíssimo problema que já não é de hoje, que é o assunto segurança pública. A oposição quer balizar aí e incorporar na lei que os meliantes, bandidos lá do morro, sejam considerados também não só traficantes, mas serem colocados na lei de antiterrorismo. Essa lei antiterrorismo, existe uma outra briga muito ferrenha. A oposição acusa o governo, que é para defender o país vizinho, que é para defender narcotraficante, e o governo acusa a oposição de fazer justamente o contrário, de proteger eles. Uma guerra de versões. Então, vamos lá. O terrorismo, o narcoterrorismo, nesse caso dessa lei nossa aqui, ela não pode ser aplicada, principalmente nesse momento tão conturbado. Tá aí o Trump aí com um aparato enorme de guerra, aí no Mar do Caribe, com a desculpa que está combatendo o narcotráfico, mas todo mundo sabe que tem um pouquinho de juízo que o interesse é outro, é outro. É, é bens materiais, é riqueza, é petróleo, é níquel, ferro, ouro, platina, bauxita, lítio, enfim, terras, chamadas terras raras, né? Isso não se aplica só lá no país vizinho. Essa lei que eles querem aprovar, que a oposição quer incluir, que o pessoal ali do crime organizado seja incluído também no terrorismo, não tem cabimento, porque engloba a segurança nacional, diretamente está envolvida a soberania nacional. Não é que o governo é contra, é a favor dessa gente aí que eles querem, que eles tentam enfiar na cabeça dos menos informados, que isso vai colar. Não vai, não pode, não é verdade, não é real. E eles sabem disso. Eles sabem que isso compromete a segurança nacional. E se sabem, a responsabilidade é muito maior.
porque eles falam tanto em pátria, falam tanto em cidadania, em defesa do Brasil e do povo, mas agem ao contrário, agem como verdadeiros traidores da pátria, defendendo intervenção estrangeira em nosso país para combater o narcoterrorismo que está acontecendo ali adiante, no país vizinho, que é a Venezuela, que ninguém checou. Eu não posso afirmar que isso é verdade, ninguém pode. Essa é a versão que o outro lado apresenta, mas foi dado condições de checar a veracidade desse fato? Não foi. Aqueles barquinhos que estão sendo explodidos lá, que seria de pescador, dizem que é do tráfico de droga lá que está sendo escoado para fora do país vizinho. Alguém verificou a veracidade se realmente era isso? Algum deles foi preso, foi mostrado, foi lido a ficha corrida para ver se realmente eram narcotraficantes ou realmente era um pescador? Ninguém viu, ninguém sabe. Não foi mostrado. Mesma coisa no caso do Brasil, querer imputar para o governo federal a responsabilidade de que ele não quer deixar que entre a lei antiterrorismo, porque estaria defendendo coisas ilegais. Não é verdade. Está defendendo a soberania do nosso país e a soberania, a garantia de paz aqui na América Latina. Se mexer com o país vizinho, vai mexer com o Brasil. Se mexer com o Brasil, vai mexer com os países vizinhos. Existe, inclusive, um tratado nesse sentido. Em caso de guerra, um ajuda o outro. É tipo uma OTAN latina, que assim como tem o tratado da OTAN lá do norte, aqui tem a OTAN latina. Se der guerra com um, o Brasil vai ter que atuar. Se der guerra contra o Brasil, esses outros países vão ter que atuar também em favor do Brasil e vice-versa. Então, a oposição está levando para o caminho errado. E se existisse lei nesse país, se existisse pulso firme nesse país, esse tipo de pessoa deveria ser enquadrado como traidor da pátria, um elemento subversivo e, no mínimo, pegar prisão perpétua. Se são contra o Brasil, nem deveriam estar aqui. São pessoas não gratas, deveriam zarpar, fugir, danar-se, picar a mula, como diz o ditado popular, para esse país que estão defendendo. Aqui não é o lugar deles. Estão no lugar errado. Querem fazer política para o país? Vamos fazer lá. Aliás, um já foi para lá. Que fique lá e nunca mais volte. Foi lá atentar e conspirar contra o seu próprio país. E ainda quer dizer que está fazendo por todos os brasileiros. Uma hora absurda, uma hora mentira, descarada, deboche da cara do povo brasileiro. Vocês acham que alguém aqui é trouxa, que não sabe das coisas, que é só vocês que acham que tem o domínio da narrativa, da manipulação? Vocês estão muito enganados. Hoje, com o mecanismo de pesquisa que se tem, de informação, da tecnologia que nós temos, todo mundo pode esclarecer e ir atrás de um mínimo de bom senso para achar o que é certo, investigar e chegar à conclusão do que é certo e o que é errado em matéria de política e geopolítica também, que está inserida nesse contexto. Então, seria a coisa mais fácil do mundo incluir essa gente lá como narcoterrorista se não entrasse a questão da soberania nacional. Além do mais, tem que voltar um pouquinho aqui para dentro do país, que isso também funciona lá fora, que tem que ter uma distinção, uma divisão do que é crime organizado comum e o que é crime por terrorismo. Vou pegar um exemplo bem prático. Recentemente aconteceu aqui no país. Agora, a nossa mega operação mostrou o que é o crime comum organizado que trabalha em prol do lucro e domínio de território. Tá? E aí também entra a questão da soberania. O governo também precisa recuperar a soberania desse território ocupado por essas facções. Não adianta querer defender soberania lá fora se não consegue nem sequer manter ou resgatar a soberania aqui dentro, onde esses meliantes foram lá e tomaram um pedaço do Brasil. Essa que é a verdade. Isso também não pode ser esquecido. Certo? Então vamos lá. Quando eu falo da distinção entre uma coisa e outra, crime organizado comum, lucro, domínio ali daquele território. Crime de terrorismo, um exemplo prático de que pode ser considerado terrorismo. O 8 de janeiro, aquelas pessoas supostamente inocentes, uma mocinha com batom, a velhinha lá de guarda-chuva que estava passeando, isso não cola, foi ato de terrorismo. Aquele caminhão lá que o cidadão tentou explodir na frente do aeroporto, poderia vitimar centenas ou até milhares de pessoas, o que era aquilo? Terrorismo. A depredação lá, quando invadiram a sede da Polícia Federal, queimaram o carro, o ônibus, derrubaram viatura lá dentro dos lagos, lá, o que é aquilo ali? Ah, vandalismo. Não, atos terroristas, está na Constituição, está dentro do Código Penal. Aí dizem que é perseguição do Xandão. Deixem de ser ignorante, burro tapado, ingênuo, manipulado. Peguem a Constituição,
Peguem o Código Penal e vão ver em quais artigos esses supostos cidadãos de bem foram enquadrados. Os que tanto atacam o governo federal, mas ao mesmo tempo, voltando agora à questão aí da PEC da antifacção, querem evitar que a Polícia Federal investigue nos estados. Por quê? O que querem esconder? Dizem uma coisa no discurso, mas a prática é bem diferente. Gente, é muita coisa para falar e não vai caber num vídeo só. A gente continua mais adiante. Espero que isso sirva como uma fonte de reflexão e que vocês não se deixem se manipular. Por falar nisso, em nosso canal, a nossa página, lá na rede vizinha, tá pensando aí, está trabalhando para fazer um curso, propiciar um curso para vocês gratuitamente, tá? Chamado Mentes Livres. Não se deixe manipular.